Queridos amigos, são 19 horas, nós vamos começar o nosso evangelho dessa quinta-feira, sempre com bastante alegria. Esse momento nosso do evangelho, sempre é bom a gente lembrar que é um momento muito especial para todos nós, principalmente nessa época tão difícil que a gente está vivendo. Quando a gente entra em contato com os ensinamentos de Jesus, quando a gente reflete sobre eles, a nossa vibração se eleva. Então, nós saímos dessa faixa de vibração mais densa, onde normalmente nós costumamos funcionar. E nós subimos um degrau, vamos dizer assim. E a gente tem visto tanta dor, tanta doença, tanta desigualdade, tanta intolerância, tanto ódio. Então, quando a gente se aproxima do Evangelho, reflete, se envolve com essas vibrações tão amorosas dos bons espíritos, a gente eleva a nossa vibração. Então, a gente sai dessa faixa mais densa e que tem causado tanto transtorno para nós. Muitos de nós têm ficado inseguros, com dificuldades para dormir, com humor instável. Essa vibração está muito difícil. Então, esses momentos do Evangelho realmente são momentos muito importantes e a gente tem que estar muito grato, porque uma vez que a gente eleve a nossa sintonia, é mais fácil para a gente tentar manter depois e não se deixar levar por essa onda tão difícil que tem envolvido o nosso planeta. Então, o momento nosso é de muita alegria, de muita gratidão por a gente ter essa oportunidade. Então, a gente vai começar, como a gente sempre começa, fechando os nossos olhos, acalmando muito os nossos pensamentos, enchendo o nosso coração de gratidão, que o sentimento dessa noite seja gratidão e alegria. Amigo Jesus, Mestre querido, estamos reunidos em Teu nome, pedimos que o Senhor abençoe a nossa reunião, que os bons espíritos, Teus mensageiros que aqui estão, possam envolver cada um de nós, facilitando a nossa compreensão, ampliando a nossa sensibilidade, nos ajudando a trazer por nosso coração, querido Jesus, esses ensinamentos tão importantes que o Senhor nos trouxe. Que a nossa reunião possa ser segura, possa ser proveitosa para todos nós. E que esses amigos espirituais generosos que aqui estão possam continuar conosco, envolvendo cada um de nós com as energias que necessitamos. Muita gratidão, amigo Jesus. Muita gratidão, amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, nós estamos no capítulo 17, que é o capítulo C de Perfeitos, e hoje nós vamos falar sobre os bons espíritas. Olha que tema empolgante, os bons espíritas. Antes de nós começarmos a ler, eu queria fazer um convite para vocês. Eu queria que a gente pensasse, cada um de nós, na nossa história como espíritas. Mas não pensasse apenas com a inteligência, sabe? Vou sugerir algumas perguntas que vocês podem mentalmente ir respondendo, e depois, se sentirem vontade, podem responder por escrito mais tarde. Eu fiz essa experiência, eu respondi. Mas não só com a inteligência, colocar o nosso coração nisso. Lembrar o que nós sentimos, como foi para nós. Porque o que eu vou falar sobre os bons espíritas, como é um bom espírita, não vai ter nenhuma novidade para ninguém. Vocês todos já sabem o que é ser um bom espírita. Então, talvez a gente tenha que fazer, como a evangelização nos ensina, trazer para nós, refletirmos, sentirmos. Então, eu achei que uma boa maneira de começar fosse essa, pensando cada um de nós na sua história espiritual. Que nós possamos lembrar como a gente se sentiu em cada uma
dessas coisas que eu vou perguntar para vocês. Vocês topam, né? Tomara que sim. Há quanto tempo que você é espírita? Pensem aí. Respondam aí para vocês mesmos. O que te levou ao espiritismo? Foi dor? Foi medo? Foi curiosidade? O que me levou foi uma curiosidade enorme de saber, de conhecer. Você lembra de quem te recebeu quando você foi a primeira vez na casa espírita e como que foi isso? Ah, eu lembro. Eu fui super bem recebida por um amigo muito querido. Esperou na porta porque eu tinha medo de entrar. Como foram seus primeiros passos na doutrina? Ela trouxe respostas para vocês? Ela fez você se sentir bem? Como que foi quando você começou a conhecer o Espiritismo? Pense um pouquinho. Essa pergunta é muito importante, gente. Olhando para a sua história no Espiritismo, para a sua história, você acha que o Espiritismo te fez bem? Por quê? Mais uma pergunta super importante. Essa é bom da gente sentir, viu? Você acha que houve transformações na sua personalidade? Você ficou mais bondoso? Ficou mais humilde? Mais fraterno, mais paciente? Depois de conhecer a doutrina espírita? Pense nas suas conquistas. Quanto você já andou? E você se sente estimulado a prosseguir no seu aprimoramento? A doutrina espírita abastece você para você prosseguir? E essa pergunta que não podia faltar. Você se considera um bom espírita? Se sim, por quê? E se não, por quê também? Gostaram? Passa uma história na cabeça da gente, né? Cada um de nós tem uma história, né? Para mim, o Espiritismo iluminou a minha vida. Então, eu agradeço imensamente ter encontrado o Lar Valmeca, porque eu não conheci outra casa espírita, só o Lar Valmeca. Eu cheguei, fui recebida lá, tudo que eu aprendi do Espiritismo foi lá. Então, essa noite meu sentimento é de uma gratidão muito profunda por todos. Bom, depois disso, nós não vamos ler ainda, nós vamos ver o que Kardec falou. Vocês vão perceber que nós vamos fazer, assim, umas duas classificações, uma de Kardec, a outra que está no Evangelho, que são praticamente iguais, mudam alguns nomes, mas são praticamente iguais. Nós vamos trazer muito para nós o que a gente lê. Nós não vamos ler ainda o texto. Nós vamos ler, porque vamos ver o que Kardec, o codificador, o grande Allan Kardec, fala que é um espírito perfeito, que é um espírita perfeito, um bom espírito. O que será que ele fala? Foi buscar lá no Livro dos Médiuns, capítulo 3, é no item 28. Eu vou dar uma resumida, bem resumida, porque ele faz uma classificação bem, explica muito bem o que é cada um. Ele basicamente classifica em 3 tipos de espíritas. Depois que a gente falar isso, a gente vai no texto, tá, gente? Ele fala que existe uma classe que chama experimentadores, a outra dos imperfeitos e a outra dos verdadeiros, que a gente poderia dizer que são os bons espíritas. Os experimentadores, gente, são aqueles que gostam só do fenômeno. Gostam de ver as manifestações espirituais, mas para eles é uma ciência de observação, os fatos são interessantes, são curiosos, mas mais nada, só isso. A segunda classe que ele cita são os espíritos imperfeitos. São aqueles, eles não se interessam só pelos fenômenos. Eles compreendem também o aspecto filosófico, o aspecto moral da doutrina, mas não praticam. A influência da doutrina sobre o seu caráter, sobre a sua personalidade, é insignificante ou nula.
Então, eles acham bonitos os fenômenos, eles acham muito bonito tudo que a doutrina traz, mas não realizam nenhuma transformação em si. Não modificam seus hábitos, não modificam seus prazeres, nada. Kardec os chama de espíritos imperfeitos. E a terceira categoria são os espíritos verdadeiros. São aqueles que praticam. Espiritismo, tudo que o Espiritismo traz, toca profundamente seu coração. Então, eles se esforçam para praticar. Esforçam-se para fazer o bem. Esforçam-se para reprimir suas más tendências. Kardec, está escrito lá no texto, os chama de verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. Então, a diferença do imperfeito para o perfeito, para os bons espíritas, é a prática, é o esforço. Esforçam-se para fazer o bem e reprimir as suas más tendências. Importante a gente ir observando essa classificação, né? Agora que a gente já viu isso, nós vamos passar para o texto, tá bom? Eu vou ler trechinho por trechinho para a gente ir comentando, para não ficar nada sem a gente comentar, né? O texto, ele é o item 4 do capítulo 17, como a gente já falou, chama Os Bons Espíritas. Começa assim, ó. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita, como verdadeiro cristão, pois um e o outro são a mesma coisa. Lembra da classificação? Kardec classifica como o espírita verdadeiro ou espírita cristão, né? Bom, então ele fala que o espiritismo bem compreendido e bem sentido, mas sobretudo bem sentido, conduz aos resultados acima, que é o homem de bem, que a Mari trouxe para nós ontem. Bem sentido e bem compreendido nos leva ao homem de bem. O que será que é bem compreendido? O que será que precisa fazer para o espiritismo ser bem compreendido pela gente? Fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Para a gente compreender, é preciso a gente conhecer. Vocês concordam? Como é que eu vou compreender uma coisa que eu não conheço? Tem como. E para conhecer, é preciso a gente estudar, não é? É como qualquer outra ciência, como qualquer outra filosofia, que a gente só vai compreender se a gente estudar, né? No capítulo 3, lá do Livro dos Médiuns, nos itens 31 e 32, mas especialmente no item 35, Kardec traz umas orientações muito importantes sobre o estudo do espiritismo, que seria, então, uma condição importante para nós compreendermos. Eu achei muito interessante o jeito que ele fala. Ele fala que, na experiência dele, o melhor método é o que se dirige à razão e não aos olhos. Que o estudo prévio da teoria tem a vantagem de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance da ciência. E ele dá um exemplo, ele falou, aquele que vê uma mesa girante pode duvidar, pode zombar, mas aquele que já estudou, aquele que conhece, esse compreenderá. E ele faz uma sugestão da ordem que a gente deve estudar o espiritismo. Nós temos muita sorte na nossa casa espírita, a gente tem vários estudos, né? Agora nós estamos podendo, mas se Deus quiser, logo retornaremos. Ele aconselha o estudo nessa ordem. O que é o espiritismo? Pensem aí se vocês já estudaram. Nós já estudamos lá no Larvoné, o que é o espiritismo. Livro fininho, cheio de perguntas e respostas, maravilhosinho. O Livro dos Espíritos, que nós continuamos estudando no lar, o Livro dos Médiuns, e ele sugere como o quarto item a Revista Espírita.
Aí o tradutor faz uma observação, dizendo que Kardec é muito modesto e que ele vai incluir outros livros. Aí ele inclui o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis e Obras Póstumas. Então, gente, é o mínimo que a gente deveria estudar. Será que a gente se preocupa em estudar Espiritismo? Porque para ser um bom espírita, para ser um espírita verdadeiro, precisa conhecer e sentir, né? Não tem como conhecer sem estudar. Então, a gente precisaria ter uma dedicação especial a isso. O Chico, que era o Chico, estudava todo dia. Todo dia, né? Muito importante isso. Nós precisamos fazer uma análise, assim, bem sincera, né? E perguntar para a gente quanto que a gente se dedica ao estudo do Espiritismo. Porque a gente às vezes pensa que é a casa espírita que é responsável por nos educar. Mas não. Ela pode orientar, pode sugerir, pode abrir um estudo, mas a grande responsabilidade da dedicação diária é nossa. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Se a gente quer construir o bom espírita, comecemos por aí, né? Kardec orienta assim. E bem sentido, gente. Bem compreendido e bem sentido leva ao homem de bem. Com certeza, o homem de bem é um bom espírita. Espírita verdadeiro, cristão. Quando a gente tem conhecimento de alguma coisa, a gente já conhece, estudou, conhece. A gente vai refletindo sobre aquele e vai experienciando aquilo, vai fazendo experiências com aquilo que a gente já aprendeu. E assim a gente vai gerando novos sentimentos na gente. Por exemplo, vou pegar um ensinamento de Jesus, quando ele fala bem-aventurados os mansos e os pacíficos, né? Os mansos e os pacíficos serão felizes. Aí a gente vai no Evangelho, tem um capítulo inteiro falando sobre isso, né? Se a gente leu, se a gente reflete, a gente já conhece. Se eu vou refletindo sobre isso e vou experimentando no meu dia a dia, eu vou construindo a mansidão e a pacificação em mim. Vocês concordam? Cada experiência que eu vou tendo, eu vou colocando mais um tijolinho na construção daquele sentimento. Então, por isso que precisa ser bem compreendido e bem sentido. Nós precisamos fazer devagarinho, um pouco de cada vez, aquilo que nós estamos estudando, que estamos aprendendo. Aí eu fico pensando, né, como que a gente faz para saber se para nós está sendo bem compreendido e bem sentido? Acho que a gente tem que fazer algumas perguntas. Eu fiquei pensando isso para mim, divido com vocês, né? Eu conheço e reflito, eu estudo. Eu estou praticando. Estou tentando fazer isso, estou praticando esses ensinamentos. A minha ação está de acordo com aquilo que eu tenho aprendido? Porque quando ele está bem sentido, eu faço, né? Então, são reflexões que só uma delas levaria aí 50 minutos para a gente conversar sobre isso, mas a gente pode ir pensando sobre isso, conversando sobre isso, né? Como será que a gente está nesse bem compreendido e bem sentido? Né? Quando a gente vai fazer uma avaliação dessa, a gente precisa ser exigente, mas não cruel, viu, gente? Só exigente, cruel não. Porque às vezes a gente está num grande esforço e a gente tem que valorizar isso, né? Aqui no texto continua assim, ó, o Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. O Espiritismo, ele traz respostas muito importantes para nós. Quem sou? O que eu estou fazendo aqui?
Para onde eu vou? Essas respostas trazem para nós bastante esperança, aumentam a nossa fé. São respostas muito importantes. A gente sabe que Jesus não pôde nos dizer tudo. Então, ele nos disse que nos enviaria o Consolador Prometido, que o Consolador Prometido, sim, ia nos dizer tudo aquilo que ele não tinha podido falar e que ficaria conosco eternamente. O Espiritismo, gente, nós precisamos pensar nisso. Ele é o cristianismo redivivo. O que quer dizer isso? Ele é o cristianismo na sua forma mais pura. Tem uma mensagem de Emmanuel que eu achei bem interessante para a gente pensar um pouco, em que ele nos dá muitos conselhos para que a gente não deixe que aconteça com o Espiritismo o que foi acontecendo com o cristianismo, para que o Espiritismo seja sempre para nós o cristianismo redivivo. É uma mensagem interessante, porque ele se dirige aos espíritas e chama Palavras aos Espíritas. Está no livro Religião dos Espíritos. Começa assim. Eu achei importante trazer, porque já que a gente está construindo uma ideia de bom espírita, né? Ele começa assim a mensagem: Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Então, nós temos como espíritas responsabilidade do que acontece com o espiritismo. Nós não podemos trazer para o espiritismo as velhas práticas, os templos de pedra, frios, a intolerância, não podemos trazer isso. Nós temos que estar muito atentos. Tem uma frase que eu vou ler para vocês, olha. Como outrora Jesus revelou a verdade em amor no seio das religiões bárbaras de há 2000 anos, usando a própria vida como espelho do ensinamento de que se fizera veículo, cabe agora ao Espiritismo confirmar-lhe o ministério divino, transfigurando-lhe as lições em serviço de aprimoramento da humanidade. E ele fala, espíritas, e vai lembrando para a gente, como eu já falei para vocês, tudo aquilo que foi transformando o cristianismo. Templos de pedra, desejo de ter poder sobre os outros, intolerância, orgulho. Então, nós temos que ter muito cuidado. Práticas externas, sem o sentimento acompanhando a ação. Como ele dá uma justificativa, como as pessoas não conseguiram acomodar-se aos imperativos do evangelho, eles foram dando jeitos. Isso transformou o cristianismo puro, aquele que Jesus trouxe, aquele que o bom espírita deve praticar, onde está? Então, nós como espíritas, ele faz esse alerta, nós temos essa responsabilidade, porque ele chama de responsabilidade. Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade, né? Então, isso nós precisamos pensar bastante também. Ele termina dizendo assim, nós espíritas somos chamados à restauração e à paz, mas sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros, e sem que a paz traduza a inércia dos pântanos. É imprescindível estudar, educando, e trabalhar, construindo. E dá um conselho, que é um conselho maravilhoso. Para que nada de mal aconteça, para que a gente não incorra naqueles erros do passado, que transformaram o cristianismo de uma maneira muito triste, ele fala para a gente, não vos afasteis do Cristo. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante, herdemos do Cristo a esperança operosa, imitemos o Cristo na caridade, tenhamos do Cristo o exemplo resoluto.
Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade dos princípios cristãos. Então, esse parágrafo aqui, esse pequeno trecho que diz que o Espiritismo não traz nada de novo, ele não traz mesmo. É o cristianismo mais puro. E nós temos a responsabilidade de mantê-lo assim, para não incorrermos no mesmo erro, né? O segundo e terceiro parágrafo, eu vou ler de uma vez, aí a gente fala. Deixa eu ver se não estou atrasada. Não. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessário, então, para compreendê-lo, uma inteligência fora do comum? Não, pois vence homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte de qualquer maneira material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observado, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade, do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Nós vamos comentar aqui, acho que comentar até um pouquinho no outro parágrafo, tá? Muitos creem nas manifestações, mas não compreendem suas consequências. Outros, como nós já vimos, compreendem as consequências morais, mas não praticam. Por que será? Será que a doutrina é muito difícil? Será que a doutrina não é clara? Ele fala aqui, a clareza é a própria essência da doutrina. Ela nada tem de misteriosa, nada tem de oculto. A doutrina espírita é muito clara. Né? Então, não seria esse motivo porque as pessoas não compreenderam, então não conseguem fazer. Ele fala que tem homens de grande inteligência aqui no texto que não conseguem. E que tem jovens, saídos da adolescência, que conseguem compreendê-la e senti-la. Por quê? Porque exige uma certa maturidade, que ele chama aqui de senso moral. Maturidade do senso moral. É algo que já é próprio do espírito, já é conquista do espírito. Então, não depende da inteligência, não depende do grau de instrução. Para uns, o espiritismo chega e aquilo a pessoa sente no coração, compreende, pronto. Se esforça para praticar. Para o outro, aquilo não faz muito sentido. Então, aqui ele avalia bem que, por que não pratica? Porque exige esse grau de sensibilidade, que é essa maturidade do senso moral. E muitos não têm. Ele vai avaliar aqui no próximo parágrafo, mas eu já vou falar agora, que depende também de quão forte é a ligação nossa com a matéria. Se os laços da matéria são muito fortes, muito, não consegue se desprender das coisas terrenas. Não consegue romper com seu gosto, com seus hábitos. Ele pode até compreender, mas não vai praticar, como a gente já falou no começo. Por quê? Porque o laço com a matéria é muito forte ainda. Não consegue modificar nenhuma tendência sua. Não consegue. Embora até compreenda, né? Quando os laços materiais ainda são muito fortes, tudo que o espírito vai escolher, ele escolhe baseado na sua anterioridade, ele escolhe baseado no seu passado, sem consultar a consciência. Então, é como se ele fosse repetindo aquelas tendências que ele já tem.
Agora, quando ele já desenvolveu um certo grau de maturidade moral, quando ele já desenvolveu os recursos que ele trouxe para aquela encarnação, ele começa a conseguir praticar, por quê? Porque esses laços vão se enfraquecendo, porque ele começa a escolher de acordo com a sua consciência. Então, por que não pratica? Exige um certo grau de maturidade, um grau de sensibilidade que ele fala, que se deve à maturidade do senso moral, como a gente já falou, não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com formação acadêmica, não tem nada a ver com isso. E depende também de quão forte ainda são os nossos laços com a matéria, né? Eu vou ler aqui mais um pouquinho para a gente discutir, tá? Ele vai repetir um pouquinho isso que eu já falei, mas não quer demais, né, gente? Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que os envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seu gosto, com seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. Vivem no passado, né? Está no ano 2020, mas está vivendo com as emoções lá do ano 1500. A crença nos espíritos é para elas um simples fato que não modifica pouco ou nada suas tendências instintivas. Lembra que nós vimos lá no comecinho, quando Kardec fala dos espíritos imperfeitos, né? Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótono. Pede aos espíritos que incessantemente as iniciem novos mistérios. Querem sempre uma novidade. Sem indagar, se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo que lhes facilitará o segundo numa outra existência. O fato de aceitar já é um primeiro passo. Agora, ele vai falar aqui o que é o verdadeiro espírita, o espírita cristão, o que é o bom espírita. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. E aqui tem essa frase tão famosa de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre consegue quando dispõe de uma vontade firme. Então, nós já vimos que, assim, nós já falamos bastante sobre o que é o espírita imperfeito. Uma coisa que me chamou muita atenção é que está aqui no texto, é que ele recua ante a obrigação de se transformar. Então, acho que é bonito, tudo bom, mas recua ante os outros três transformar. Vou contar para vocês uma história, eu acho que vai contar no lar. É bem importante. Eu tenho uma amiga no hospital que há muito tempo atrás quis vir no lar. Ah, eu quero ir porque tá bom. Começou a vir,
vinha, não morava nem aqui, vinha toda semana, foi gostando daquilo, e de repente parou de vir. Aí eu fiquei um pouco impressionada, não quis perguntar para não. Aí um dia a gente entrou, não sei como, muito bem como que foi, mas eu acabei perguntando, fulana, mas, puxa, você não foi mais no lar, você não gostou? Ela disse assim para mim, eu adorei. Você adorou, mas por que você não foi mais? Porque eu não sou capaz de fazer nada daquilo que vocês estavam falando. Eu não quero fazer. Eu não quero isso na minha vida. Eu não poder responder para alguém que me maltrata, eu não poder, eu ter que pagar o mal com o bem. Ah, eu não dou conta disso. Isso ia me trazer uma infelicidade que você nem imagina. Então, eu adorei, eu achei tudo legal, mas para mim não dá. Não deu mesmo, nunca mais veio, né? Então, assim, cada um está num estágio. Não deu, não deu. Fez uma parte. Faz o resto na próxima. Mas para nós que já sentimos espiritismo tocar o nosso coração, é diferente. Quando ele fala que tem um grau superior de adiantamento moral, a gente poderia se assustar, mas não está falando que tem um grau máximo, gente. Tem um grau um pouquinho superior. Quando ele fala que o espírito já domina mais completamente a matéria, não quer dizer que domina completamente, mas é um espírito um pouco mais de experiência. Quando fala que tem percepção mais clara do futuro, é um espírito que refletiu mais. Os princípios da doutrina tocam-lhe o coração. E a gente percebe que o princípio da doutrina toca o nosso coração, que o ensinamento de Jesus toca o nosso coração, quando a gente tem uma dificuldade na vida, uma coisa muito difícil, a nossa maneira de reagir, a nossa aceitação, a nossa compreensão, a nossa superação, mostra o tanto que a gente aprendeu do Espiritismo fez de efeito na nossa vida. Então, o verdadeiro espírita, o bom espírita, não é aquele perfeito, gente. É aquele espírito corajoso, forte, que enfrenta, que se esforça, que cai e levanta, que estuda, que reflete. É aquele que faz o bem, que se esforça para servir. É aquele que se analisa frequentemente para saber onde estão suas dificuldades, onde ele pode progredir. É aquele que quer servir. É aquele que, como Emmanuel falou, naquela lição que eu li para vocês, é aquele que está junto do Cristo, é aquele que imita o Cristo. Esse é o bom espírito. Ele não precisa ser perfeito. Ele está na Terra para aprender. Mas tudo que ele chega, ele reflete, procura praticar. Né? O bom espírita é aquele espírita que acolhe. Eu li uma coisa bem interessante que eu também quero dividir com vocês. É uma mensagem, gente, que está no encontro marcado, é de Emmanuel também, que chama Espíritas Iniciantes, e que fala como a gente deve proceder e receber aqueles que estão no começo, né? Eu achei isso tão importante, porque para mim, às vezes, vocês me desculpem, às vezes eu divido um pouco mais do que devo, até umas experiências, mas são coisas que me tocaram bastante o coração e que às vezes podem servir de exemplo para alguém, não sei, pode ajudar. A maneira como a gente é recebido faz muita diferença, né? E todos nós podemos ser acolhedores, né? Podemos envolver aquela pessoa com o nosso carinho, com o nosso amor, com a nossa atenção, né? Ele dá uma ideia, porque às vezes chegam sempre pessoas novas,
O bom espírito acolhe. Ninguém passa por uma porta de uma casa espírita à toa, né? Às vezes, os espíritos têm um trabalho para levar aquela pessoa até a casa espírita. Chegar lá, alguém não tem paciência com ela. Porque aquele que está iniciando faz perguntas estranhas, não entende muito bem as coisas, vou colocar entre aspas, dá problema. Então, o bom espírito acolhe, esse inclusive. Ele fala assim, ó, não te isoles, porém, daqueles companheiros que estão começando a construção na qual você já se rejubila, porque já conquistastes o cais da segurança. É possível que enxergues muitos deles nas ondas das afirmações discutíveis. Ouve-lhes com paciência e brandura. Auxilia-os a fazer luz no campo do raciocínio. Então, quando eu estudei isso, eu falei, onde eu vou colocar isso? Eu queria falar sobre isso, porque aí eu achei que era bom eu terminar falando sobre isso, porque o bom espírita, além de tudo que nós falamos, ele acolhe. Olha, gente, eu fui tão bem acolhida. E fui acolhida não só quando eu cheguei na casa espírita, mas eu fui acolhida em milhões de erros que eu tive na casa espírita. Então, além da minha gratidão, eu acho que todos nós precisamos pensar sobre isso. Se nós queremos ser bons espíritas mesmo, nós precisamos acolher a todos. Uma outra coisa, gente, nós estamos num momento muito propício para a gente servir. Então, nossos olhos precisam estar muito abertos, nosso coração muito aberto. Porque o bom espírito, ele é atento à dor do outro. Não deixa passar. Ele não espera pedir. Ele vai atrás. Porque é assim que o Cristo fazia. Então, eu espero, com essa nossa conversa, ter ajudado um pouquinho nessa reflexão do que é ser um bom espírita. É claro que todos nós queremos ser bons espíritas. O bom espírita é um bom cristão. É aquele que está progredindo, é aquele que está fazendo feliz aqueles que estão ao seu lado, mais felizes. Então, era isso. Vamos ver os comentários e se tem mais alguma coisa que a gente pode esclarecer. Vamos ver. Nunca mais vou esquecer de puxar isso para cima. Bom, gente, esse boa noite eu gosto sempre de citar porque não consigo responder na hora, mas eu vejo que está chegando boa noite, gosto demais, viu? Faz muito bem. O Arnaldo aqui, ele faz, tem boa noite de todo mundo, e aí vem o Arnaldo com um comentário. O espírito é sincero e verdadeiro, esforça-se, olha que interessante, para encurtar a distância entre a teoria e a prática, errando e corrigindo-se, escorregando nas suas imperfeições, mas levantando cada vez mais depressa e perseverando no caminho do aperfeiçoamento. Amigo Arnaldo, é isso mesmo. Não é que o bom espírita não erra, porque ele também está aprendendo. Mas ele cai e levanta. O esforço é uma característica. E quando a gente olha para trás, quando ele olha para trás, ele percebe as transformações, mesmo que pequenas, que ele já fez. Não é verdade? A gente não percebe, gente, algumas transformações na nossa personalidade trazidas pelo Espiritismo? Como a gente conversou no começo, eu penso, eu sou mais bondosa hoje do que eu era 20 anos atrás, há 15, há 10. Mas eu tenho a bondade totalmente desenvolvida? Não tenho. Mas estou no esforço, né?
A Beatriz. O verdadeiro para mim é aquele que se esforça para modificar seu primitivismo. O meu esforço diário diante dos ensinamentos, desejo que me ajude a me tornar melhor diante das provas. Olha que coisa importante. É um esforço diário, porque não cai do céu. É estudo, é reflexão, é trabalho no bem, proximidade com Jesus, né? Procurar manter o nosso pensamento, como eu falei no começo, fora dessa onda que está tão difícil, né? Ô, Solange, querida, muito obrigada. Vamos agradecer a Jesus e aos bons espíritos, porque eu aqui estou só de papagaio, é eles que me ajudam, viu? Mas obrigada, tá? Gislaine, Gislaine, quanto tempo, né? Conheci outras casas espíritas, mas apenas o Lar Valmeca me toca profundamente. Quem não gosta de ser acolhido, de entender e sentir que faz parte de algo muito maior? Gislaine, quem não gosta? Eu lembro até hoje o dia que eu fui a primeira vez no lar, Gislaine. Eu lembro. Faz 18 anos, mas eu lembro. Eu lembro direitinho, direitinho, né? É tão bom a gente ser acolhido, por isso que eu acho que a gente tem que saber acolher. Eu confesso que eu era muito bruta no acolhimento, sabe? Porque eu também era muito insegura. Com o tempo, a gente vai aprendendo, aí a gente vai ficando melhor, vai se transformando num espírita melhor, num cristão melhor, né? Tem muito caminho para percorrer, mas a gente tem que olhar até onde a gente já andou, né, gente? Por isso, senão a gente desanima. Eu Malena Magalhães. Olha só, minha irmã Beatriz me acolhe com muito carinho e amor, um ser de luz maravilhoso. Ah, que delícia ouvir isso, Bia. Ah, Gervânia, olha só. O bom espírita sofre bastante, porque não é fácil andar nas leis divinas. Mas é um sofrimento feliz, pois a cada degrau que conquistamos é um progresso para a nossa evolução. É, Gervânia. Para a gente ir junto com essa massa morfa que vai para qualquer lugar, é só ficar parado, que ela nos carrega. Agora, para a gente decidir seguir as leis de Deus, passar pela porta estreita, precisa um esforço. De vez em quando a gente chora, de vez em quando a gente cai, né? Mas vale muito a pena, vale a pena demais. O Sérgio, o bom espírita tem o desejo, a vontade de progredir e se esforça para isso. Palavras de ouro, Sérgio. Se esforça, é um espírito atento, corajoso, esforçado. O querido amigo volta em si. Quando Kardec diz que o espiritismo deve ser bem sentido, creio que ele queria dizer que os princípios espíritas reverberam nas almas mais experimentadas espiritualmente, e não apenas entendido intelectualmente. Exatamente, amigo. Porque no intelecto é mais fácil para nós. Por isso que a experiência naquilo que a gente tem no intelecto nos faz sentir, nos faz desenvolver o sentimento, né? Então são almas que estão mais ricas em experiência já, têm mais maturidade. Penso que a gente sente uma pequena parte ainda dos ensinamentos do Cristo, né? Que isso é muito mais profundo. Eu só tenho a agradecer a Jesus e ao Lar Valmeca. Eu também, Giovana, só tenho que agradecer a Jesus e ao Lar Valmeca. Muito, agradecer muito, profundamente. Olha aqui, o Arnaldo faz um comentário. Estamos vivendo momentos difíceis e de muitas reflexões, conflitos, embates que estão exigindo de nós, espíritos, uma postura cristã, amorosa, piedosa e fraterna. Verdade, Arnaldo. Por isso que eu comecei dizendo que esses momentos do Evangelho são momentos que eles elevam nossa vibração e nos colocam acima. Porque senão a gente acaba se misturando com tudo isso que está acontecendo
Eu tenho percebido em mim, assim, mudanças de humor, alterações de sono. Acho que todos nós, uma irritabilidade que não vem de lugar nenhum. É psicosfera, é muito pesado, então a gente precisa se esforçar para sair um pouquinho disso, senão fica muito difícil. Maria Estela, querida Estelinha do meu coração. O que estou fazendo com conhecimento? O que estou fazendo com o conhecimento adquirido até agora? Bela questão. Jesus está comigo e eu estou com ele. Lindo ouvir suas preleções às margens do Genezaré. Estou me esforçando para caminhar com Jesus? Quantas reflexões. Gratidão, querida. Gratidão, Estela. Valtenci. O que a Gislaine disse, muitos outros jovens já disseram. Verdade. Nosso querido William. O bom espírita é aquele que reconhece as suas imperfeições, porém esforça-se para superá-las. E, acima de tudo, respeita o seu tempo e o de cada um. Verdade. Verdade, William. Respeita o tempo do outro. E, principalmente, lembra que não pode modificar o outro. Por mais que ame, por mais que queira, não pode. Pode modificar a si mesmo. O outro, não. Meu Deus, fiz uma coisa errada aqui. Mais algum comentário, amigos? Eu acho que foram todos, peraí. Não foi. Tá bom de reflexões por hoje, amigos? Vamos pensar, então, refletir bastante. Todos nós queremos ser bons espíritos, né? Na medida do nosso amadurecimento espiritual, moral, todos nós queremos, né? Que bom, quantas contribuições maravilhosas. Obrigado, viu, amigos? Agora, então, a gente vai fechar nossos olhos. Pedir à equipe espiritual que nos ampara, que está conosco desde o início do nosso trabalho, muito antes de nós iniciarmos o Evangelho dessa noite, que nós possamos receber o passe nesse momento, retirando de nós as energias mais densas, trazendo energias suaves, luminosas, que possamos sentir nesse momento a presença desses espíritos generosos a nos envolver e a nos amparar, a nos auxiliar. Peçamos também esses espíritos tão bons que possam fluidificar a nossa água. E ofereçamos agora as nossas melhores energias para que esses amigos generosos as ampliem infinitamente e as levem a todos os lugares que nós nomearemos, a todas as pessoas que nós nomearemos em nossas vibrações. Vibremos intensamente pela paz na Terra, pela paz no Brasil, pela regeneração do nosso planeta. Vibremos pelo Evangelho de Jesus. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão sofrendo nos hospitais, nos asilos, nos presídios, por todos que estão abandonados nas ruas. Vibremos por todos aqueles nossos irmãos que, em decorrência da pandemia, estão tendo dificuldades em permanecer nas suas casas, têm sentido ansiedade, angústia, depressão, pânico. Que esses irmãos possam ser envolvidos com energias serenas neste momento.
Vibremos por aqueles que partem para o mundo espiritual em decorrência dessa doença. Que os bons espíritos os recebam e que amparem todos os familiares. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por nossos amigos tão queridos, pelos nossos inimigos e, finalmente, por nós mesmos, para o nosso aprimoramento moral, para que possamos ser bons espíritas, bons cristãos. Amigo Jesus, nossa gratidão, Mestre, por esse momento singelo, junto de Ti e desses espíritos tão amorosos, que nos envolvem e nos alimentam nesse momento com suas energias benditas. Pedimos para ser dispensados na Tua paz, Senhor. Pedimos que essa equipe espiritual nos auxilie em nossas reflexões, que nos ajude em frente às provas desse momento, para que possamos expressar nas nossas atitudes, nos nossos atos, aquilo que já aprendemos contigo, Senhor. Ajuda-nos, Mestre, a sermos bons espíritas e bons cristãos. Queremos estar junto de Ti, Senhor. Queremos imitar-lhes os Teus exemplos. Obrigada, Mestre amigo. Dispensa-nos na Tua paz, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Amigos, muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade. Foi para mim preparar o Evangelho, refletir sobre ele. É uma grande oportunidade para qualquer espírito. Para mim é uma grande oportunidade. Muito obrigada. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, um bom descanso. Amanhã é um novo dia, nova oportunidade. Obrigada, amigos. Boa noite.